Políticos, desde que o mundo é mundo, criam leis idiotas para os mais diversos motivos. A maior parte delas tem boas intenções, querem gerar um impacto positivo na sociedade. Mas o que a sociedade em geral e os políticos em particular falham em perceber é que o efeito de uma lei não depende das boas intenções dela. Algumas leis idiotas criadas por políticos simplesmente caem na irrelevância, simplesmente são ignoradas e não fazem efeito algum. Essas são as boas leis, porque as outras, a maior parte das leis idiotas, não apenas falham em atingir o objetivo pretendido, como geram um prejuízo enorme para toda a sociedade. Mas, de todas as ideias idiotas criadas por políticos em toda a história, em todos os países, as leis contra o trabalho são as piores. Como explicamos no vídeo, sem governo quem vai proteger o trabalhador, essas leis sempre prejudicam a parte mais fraca, lógico, prejudicam o empregado. E dentre as leis contra o trabalho, geralmente criadas com a nobre pretensão de ajudar o trabalhador mais humilde, há uma lei que é a pior de todas. Algum dia, um político teve a brilhante ideia: vamos proibir as pessoas com baixos salários de trabalharem. Salário mínimo ajuda o trabalhador? Adivinha, se proibir alguém de trabalhar só porque o salário dessa pessoa seria baixo, ajuda ou atrapalha aquela pessoa? É lógico que só atrapalha. Ok, tem gente reclamando que a lei não é essa. A lei proíbe o empregador de contratar alguém com salário abaixo de X. Para você que reclamou isso, eu vou ensinar uma dica de ouro. Qualquer lei imposta por terceiros ou uma relação entre duas partes voluntárias, no caso patrão e empregado, o custo dessa lei cai sobre a parte mais fraca, sobre o empregado no caso. Ou, em linguagem mais simples, se mudar a regra do jogo, é sempre a parte mais fraca que acaba pagando o pato. Sempre que lerem uma lei, considerem os efeitos dela recaindo exclusivamente sobre a parte mais fraca, porque é isso que acontece na prática. Quando havia a lei que obrigava o comerciante a vender no dinheiro pelo mesmo preço que no cartão, quem se dava mal? O comerciante? Não, ele vai aumentar o preço em dinheiro. O cliente que é a parte mais fraca. Essa lei deveria ser lida da seguinte forma: lei obriga o cliente a pagar em dinheiro a taxa do cartão de crédito. Mas lógico, mesmo a lei mais idiota do mundo tem uma boa intenção. Ninguém gosta de ganhar pouco. É triste ver trabalhadores que precisam labutar o dia inteiro em troca de uma miséria de salário. Ninguém tem dúvidas de que isso é ruim, que seria bom que isso mudasse. Seria ótimo que todos ganhássemos bem. Principalmente, seria lindo que mesmo o trabalhador mais humilde ganhasse o suficiente para ter uma qualidade de vida adequada. Ninguém aqui está questionando o problema. O que questionamos é a solução idiota, pré-primária mesmo. Uma lei proibindo salários baixos é incapaz de aumentar salários, porque os salários não são escolhidos aleatoriamente ou por mera conveniência do patrão. O valor dos salários é um preço que é definido por um mercado de trabalho. Se dependesse apenas da vontade dos patrões, lógico que todos os empregados teriam salários muito baixos. Mas, infelizmente para os patrões, eles precisam que o trabalhador trabalhe. E a relação de emprego é uma relação voluntária. Isso significa que, se o patrão oferecer X para um empregado e um outro patrão oferecer um valor maior do que esse, o empregado vai pedir demissão do primeiro e optará por emprego no segundo. O primeiro ficará sem o trabalho que ele precisa. A relação de emprego é uma troca, não é um favor que o patrão faz. O patrão precisa do trabalho do empregado tanto quanto o empregado precisa do salário pago. Se o patrão oferece pouco pelo trabalho, ficará sem o trabalho que precisa. É o mercado. Tem a oferta, que é o número de profissionais capazes de prestar aquele serviço, e tem a demanda, que é o número de patrões que precisam daquele trabalho fornecido. Como qualquer curva da oferta e demanda, ambos se cruzam em um ponto, que varia ao longo do tempo, e determina um valor mínimo pelo qual um patrão consegue contratar um empregado para aquela função. Além desse valor mínimo, há um limite para o valor do trabalho, assim como ocorre com o preço de qualquer produto ou qualquer serviço, que é o valor subjetivo daquele produto ou serviço para o comprador. O empregador não vai pagar um salário para o empregado se o retorno que ele tem for menor do que ele está pagando. Ele prefere ficar sem fazer nada. Nessa faixa, entre o valor mínimo ditado pelo mercado e o valor máximo ditado pelo valor que o seu trabalho tem para aquele empregador, é que ocorre a negociação caso a caso. Mas é importante ressaltar que o trabalho, ao contrário de algumas mercadorias, não é uma commodity. Commodities são mercadorias cujo preço é independente da origem, da qualidade
produtividade. Por exemplo, o petróleo Brent é uma commodity. O barril do petróleo Brent custa X reais e não interessa muito se foi produzido no Brasil ou na Arábia Saudita. Minério de ferro, saca de café, tudo isso são commodities. O trabalho não é assim. Em qualquer tipo de emprego, 1 hora de trabalho de uma pessoa pode valer mais do que 1 hora de trabalho de outra pessoa. Na mesma profissão, na mesma função, a produtividade das pessoas varia muito. Por esse motivo é que funcionários com mais experiência tendem a ganhar mais. A produtividade deles é muito maior do que a de um funcionário recém-formado. Esse é o conceito de carreira. Começamos ganhando pouco e ao longo da vida a tendência é que nossa produtividade cresça e consigamos melhorar nosso trabalho. Aumento de salário porque o patrão é bonzinho? Não existe patrão bonzinho. Aumento de salário porque o empregador percebe o valor do seu trabalho e tem medo de perder você, um bom profissional, para a concorrência. Outros fatores são importantes para a produtividade também. Coisas como disposição pessoal, comprometimento com o serviço, pontualidade. Também fatores sociais como conhecer muita gente, ser capaz de manter bons relacionamentos. Tudo isso tem um valor intrínseco. Repare que todos esses fatores se aplicam a todas as profissões. Mesmo o empregado mais humilde, se for pontual, educado e atencioso, gera mais valor do que outros sem essas qualidades. O resultado é que você pode entender as pessoas em um grande mapa, cada um com diferentes níveis de capacidade de gerar valor com seu trabalho. Esse valor não é fixo para uma pessoa, ele varia com o tempo, geralmente aumentando ao longo da vida da pessoa, à medida que a pessoa aprende mais e se torna mais produtiva. Esse valor gerado é o máximo que seria pago por um empregador para aquela pessoa. Quando o governo estabelece uma linha e diz que não podem haver trabalhos abaixo daquele valor, você está simplesmente impedindo um monte de gente de trabalhar. É importante deixar claro que, para algumas poucas pessoas, o salário mínimo pode ajudar sim. Lembre-se, o mapa mostra o valor gerado, que é o valor máximo que um salário de uma pessoa poderia ter. Mas o salário real pode estar entre esse valor máximo, acima do que ninguém iria te contratar, e o valor mínimo do mercado, abaixo do qual você procuraria outro emprego. Aqueles cujo salário atual é menor que o salário mínimo, mas o valor gerado com o trabalho é maior do que o salário mínimo, nesses casos específicos pode ter um aumento. Mas o custo disso é jogar para baixo da linha da empregabilidade uma fração considerável das pessoas. E veja, é óbvio que essa linha é alta demais no Brasil. Há desemprego crônico aqui há bastante tempo. Há uma dificuldade enorme, principalmente por aqueles que estão se iniciando no mercado de trabalho, de conseguir a primeira colocação. Repare como a lei é cruel. Ela impede o jovem de conseguir o seu primeiro emprego, que sim, ele ganharia uma miséria, mas ganharia principalmente experiência, contatos que permitiriam que ele, no futuro, ganhasse melhor. Mesmo para pessoas mais velhas, aquelas cujo valor gerado é baixo, acabam simplesmente proibidas de ter uma carreira profissional. Todo esse custo social serve apenas para bancar uma pequena minoria de trabalhadores limítrofes e, claro, bancar o discurso ultrapassado da galera que ainda estuda economia em livros do século XIX. Mas não é triste que essas pessoas iriam ganhar menos que o mínimo? Dá para viver com menos que um salário mínimo? Essa não é a conta. Essas pessoas já vivem com menos que o mínimo. Elas são empurradas para empregos ainda piores em condições ainda mais perversas porque são proibidas de trabalhar em atividades que lhe renderiam um valor um pouco melhor, mas ainda abaixo do mínimo. Veja as estatísticas do IBGE. A maior parte dos brasileiros já vive com menos de um salário mínimo. A lei é incapaz de aumentar os salários. Só serve para prejudicar aqueles mais humildes e os mais jovens. Pense bem, se você trabalha em uma determinada profissão e, por qualquer motivo, o valor do seu trabalho é pouco valorizado, ainda assim é melhor para você vender o seu trabalho por um preço baixo do que não ter opção alguma e ter que ficar desempregado. Por uma série de razões. Primeiro, porque algum dinheiro é sempre melhor do que nenhum dinheiro. Ah, mas não dá para fazer nada com menos que o mínimo. Olha, dá para fazer mais coisas do que com R$0. Segundo, porque você tem a oportunidade de aprender a trabalhar melhor. Se for esperto, vai melhorar a sua forma de trabalho e poderá ganhar mais adiante. Isso é principalmente verdadeiro para quem está começando a trabalhar. Terceiro, porque estar empregado é uma ótima maneira de estar conectado com o mercado de trabalho. Você tem muito mais chances de conseguir outro emprego melhor estando empregado do que estando desempregado. Salário mínimo é equivalente a privar todas as pessoas mais simples de um emprego formal. Significa impedir que aqueles que estão iniciando em uma profissão ou que ainda não estão habituados ao mercado do trabalho, aqueles com menor escolaridade, com menor capacidade de produzir, consigam uma primeira oportunidade onde poderiam deslanchar uma carreira de sucesso. Dentre todas as leis com boas intenções e consequências catastróficas, o salário
salário mínimo é a mais perversa delas, justamente porque pune os trabalhadores mais frágeis, aqueles com menor capacidade de optar por negócios próprios, de investir em sua educação. Dizer que o salário não pode ser menor do que X não significa aumentar o salário de todo mundo para X, significa destruir a vida de um monte de gente. Felizmente, tanto o governo quanto o emprego formal estão desaparecendo rapidamente. Essas estruturas anacrônicas vão deixar de prejudicar os mais pobres em alguns anos. O livre mercado de trabalho tende a ser cada vez mais livre e em pouco tempo todo mundo será freelancer e todo mundo conseguirá, dessa forma, explorar o máximo de valor que tem capacidade de gerar com seu trabalho. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Clique no logo do canal para assinar e ser avisado de novos vídeos. Se quer saber mais sobre o assunto, veja um desses vídeos que selecionamos para você. Agradecemos ao apoio dos nossos patrocinadores: Orian Neto, Breno Meneghetti, Paulo Martins, Felipe Murta, Guilherme Ribeiro, Rogério Souza, Daniel Iopi, Felipe Zavan, Diego França, Joaquim Neto, Thiago Santos, Rodrigo Galberto, Olímpio Ferreira. Um agradecimento especial para a comunidade Ancapsul, que me ajuda a produzir esses vídeos. E para os administradores do canal do YouTube e da página do Facebook, Pedro Baldi e David Coutinho. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.